Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, bem-vinda. Oi, boa noite, Fernando, Nadédia, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. Bom, a gente vai começar esse Viva Voz com informações em Brasília. A gente vai falar sobre a sabatina que foi cancelada, em princípio cancelada, será agora só realizada no ano que vem, de Jorge Messias, indicado pelo governo ao Supremo Tribunal Federal. Vamos então com Samantha Klein, que explica pra gente o que aconteceu. Samantha. Pois é, Fernando, e portanto cancelada, ou pelo menos suspensa até o momento, a sabatina do atual advogado-geral da União, Jorge Messias. Foi uma determinação aí do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele fez uma leitura do comunicado que depois divulgou para a imprensa, afirmando que foi cancelado esse calendário. O que era o calendário? Uma previsão aí do dia 3 de dezembro para a leitura da mensagem. Havia, inclusive, segundo algumas fontes, havia aí uma possibilidade de fazer essa leitura, portanto, da indicação, mesmo sem o comunicado oficial do presidente ao Congresso Nacional, mas ele acabou desistindo. É claro que teve toda uma articulação aí do governo federal. O próprio presidente Lula conversou com o relator dessa indicação, o senador Weverton Rocha, que é um aliado do governo e também muito próximo de Davi Alcolumbre. Eles almoçaram ontem, Weverton teve conversas com Davi Alcolumbre e aí se chancelou que realmente não era o momento de fazer essa sabatina. Com isso, a sabatina deve ficar somente para o ano que vem. Inclusive, foi o que comentou o presidente da CCJ no Senado, o senador Otto Alencar, que é outra pessoa bastante próxima do presidente Lula. Apesar disso, a nota de Davi Alcolumbre foi bastante dura. Ele acabou falando ali no plenário que era uma omissão de pura responsabilidade do governo federal. Nessa nota longa, ele disse o seguinte, que grave e sem precedentes essa omissão, é uma interferência no cronograma da sabatina, prerrogativa do poder legislativo. Nessa nota, Alcolumbre ainda diz o seguinte, que para evitar a possível alegação de vício regimental no trâmite da indicação, fez-se então esse adiamento. Portanto, o que se tem? No bastidor, os líderes coordenaram aí, combinaram que essa sabatina só pode ser realizada no ano que vem, ainda que Davi Alcolumbre não faça essa indicação de forma aberta. Ele demonstra ali bastante insatisfação. Weverton Rocha, depois dessa confirmação aí do adiamento, conversou com a imprensa. O que ele disse? Que ele ainda usou aquela expressão de colocar o pino na granada, que ele primeiramente tinha falado para a reportagem do jornal O Globo, e aí depois questionando ele disse o seguinte, não, eu vou buscar colocar de volta o pino na granada, e ele acabou usando novamente essa expressão hoje, ou seja, ele fala em desarmar os ânimos. E aí ele fez essa intermediação, essa mediação entre o presidente Lula e Davi Alcolumbre. Também ficou combinado, segundo ele, que Lula vai fazer uma ligação para Davi Alcolumbre assim que ele voltar do Nordeste. Ele tem uma viagem indo para o Nordeste e volta somente na quinta-feira. Portanto, essa ligação deve ocorrer até o final da semana. E aí essa sabatina realmente deve ficar somente para o ano que vem, até porque estamos muito próximos aí do recesso parlamentar, que deve começar entre o dia 17 e 18 com vocês. Tá certo, obrigado, Samantha Klein, em Brasília. Vera, vamos lá, por que Alcolumbre decidiu pelo cancelamento, o adiamento dessa sabatina? Porque havia uma questão ali de impossibilidade regimental de prosseguir com ela, né? Uma vez que o presidente não mandou a mensagem confirmando a indicação
do Jorge Messias para a vaga no Supremo. Ficou uma situação esdrúxula, inédita também, nunca vi isso, em que o nome dele chegou a sair no Diário Oficial, mas a mensagem oficial que é necessária para que seja feita a leitura, para que seja aberto o prazo para a votação na CCJ, nunca chegou. E aí ficou esse limbo, um limbo regimental, um limbo legal. O presidente do Senado chegou a consultar a assessoria jurídica da casa a respeito de se seria possível proceder à leitura do DO, já que não tinha a mensagem. Como isso nunca foi feito e o regimento, é claro, a mensagem presidencial, se entendeu que não, que isso, se fosse feito, poderia gerar uma nulidade, poderia ser, inclusive, judicializado depois. E aí não houve outra saída diante... É verdade, a palavra que ele usou é correta, é uma omissão do governo. O governo deu um passo, ou seja, o presidente comunicou à imprensa, comunicou o Messias, ele se pôs a campo. Então não é que a imprensa inventou que ele escolheu o Messias, porque ele fez tudo isso, e ele, inclusive, publicou no Diário Oficial, portanto, tem um ato oficial de escolha do Messias. O Messias chegou a mandar cartas ao próprio Alcolumbre, aos demais senadores, soltou uma nota agradecendo a indicação, então a indicação houve, não foi um surto de alucinação coletiva. E aí a mensagem nunca chegou, se deu um passo para a nomeação do novo ministro, né, indicação, e não se deu o passo seguinte, porque o presidente foi até ali à beira da água, viu que era muito fundo, ficou com medo de pular e recuou. Só que aí, quando ele fez isso, impossibilitou o prosseguimento de todo o rito. É uma coisa bem, bem doida. Eu nunca vi isso acontecer. A gente vira e mexe vê coisas que nunca aconteceram antes na política brasileira. Ela é pródiga nesse tipo de ineditismos, mas esse ali mostra que, no mínimo, o governo se precipitou quando fez a indicação do Messias da maneira como foi feita. E a gente falou aqui, aí quando a gente fala é assim, lá vão eles criticar, são do contra, mas é muito óbvio quando as coisas têm um potencial para dar errado. Essa era uma que tinha um potencial enorme para dar errado. Primeiro, ele queimou o filme com o movimento negro ao indicar um homem branco no Dia da Consciência Negra. Mas quanto a isso, eu falei aqui. Falei, olha, isso é muito feio com a sua base, vai pegar mal, mas não vai tirar nenhum voto do Lula, porque mesmo essa base de esquerda e progressista não vai deixar de votar no Lula por causa disso, porque as opções estão todas à direita do Lula. Mas a questão com o presidente do Senado, essa sim tem um potencial de causar um estrago para o governo. E expliquei por quê, porque o Davi Alcolumbre, ele é esse político que tem essa característica de não deixar as coisas passarem, de cobrar as faturas na mesma hora, de ser meio vingativo, de usar a caneta ali de acordo com as suas próprias conveniências. E ele deixou claro que não gostou da indicação, da maneira como ela foi feita, apesar de ser uma prerrogativa do presidente da República. Então, ele começou desde o dia 1 a manifestar essa contrariedade. Só que o dia 1, gente, é 20 de novembro. E hoje a gente está já em dezembro, no dia 2 de dezembro. Se passaram 13 dias sem que o tal telefonema fosse feito. E ainda agora, Samantha nos diz que ele vai ligar para o Alcolumbre quando ele voltar do Nordeste. Não é que ele está indo para um lugar longe, que teria que fazer um interurbano internacional, não. Ele está indo aqui, para dentro do Brasil. Não custava nada, antes da viagem, falar com o presidente do Senado, explicar o que está acontecendo e marcar essa conversa. Eu acho que todas essas demoras em procurar o diálogo, elas vão dificultando o trâmite. Ele não vai esquecer, não é porque vem um recesso que ele vai esquecer o que aconteceu e que ele teve de retirar uma votação que ele tinha marcado. Então, as coisas ainda continuam muito mal paradas. E o presidente tem falado mais com o Donald Trump que com o presidente do Senado brasileiro. Isso aí mostra que alguma coisa muito errada na articulação política do governo está acontecendo. E um detalhe, ele continua agora sendo advogado-geral da União. Nesse período aí que a gente vai ter entre esse recesso, aí pode acontecer de alguma coisa, ter que se manifestar Sim. com relação a alguma ação do governo. Tem toda a razão, eu não tinha pensado nesse aspecto. Ele vai continuar exercendo a sua função como AGU. Na verdade, deveria deixar o cargo e já ser o substituído e se pôr a campo só para fazer campanha. O Flávio Dino fez isso.
no período em que ele foi designado, ficou mais um pouquinho no Ministério da Justiça, terminou umas entregas que ele tinha e já foi fazer campanha. E aí, depois de aprovado, ele foi um trâmite também bem maluco, porque ele era senador. Aí ele foi aprovado pelos senadores e voltou para o Senado, num período entre a aprovação dele e a posse. Aí ele, já ministro designado, aprovou uma série de projetos no Senado como senador. Mas o Messias deveria deixar o cargo e a paisana ali como um civil e de gabinete em gabinete buscar votos, porque isso ajudaria a reduzir a antipatia que existe em relação a ele. Hoje mesmo teve um rolo lá com a bancada do PL, a gente vai tratar da crise do PL, e aí eu falo um pouco mais sobre isso, mas a coisa não tá boa para ele, não tá fácil. E esse vai não vai da indicação só piora, cria uma sensação no Senado de que eles estão sendo feitos de idiotas e de que o presidente tá brincando com uma coisa séria, que é a prerrogativa que é do Senado de sabatinar e aprovar os indicados para o Supremo Tribunal Federal.